Hoje nós vamos continuar o trabalho que estava fazendo ontem. Que foi ontem, eu estava demonstrando como a gente, quais os cuidados que a gente tem que ter para fazer o cálculo do tecido. E eu mostrei mais ou menos como vai o molde da saia godê com cauda, da saia sereia, e tem a outra saia também com drapeado aqui do lado. Então, e hoje eu estou com os moldes aqui para mostrar exatamente como é isso na prática, para a gente ter uma ideia clara de como vai ser distribuído isso, esses moldes, para fazer o corte. Se a gente não tem essa ideia clara, fica difícil para a gente calcular a quantidade de tecido necessário. Então, eu vou demonstrar exatamente para facilitar a gente a visualizar como calcular. Esse molde aqui já está aprovado, ele está todo cheio de riscos, de coisas que porque ele foi tirado mais aqui na parte que fica ajustando no joelho e tirado mais na roda para não ficar muito aberta. Então ele já está todo, o molde aprovado dessa cliente. E eu vou colocar sobre o tecido, esse tecido aqui, ele é um tecido um pouco mais estreito do que normalmente. Às vezes esse aqui ele tem 1,40 m só de largura. Então ele tá dobrado ao meio e parece que ele está, e ele fica menor. Então, nesses casos aqui, a gente às vezes precisa um pouquinho mais de tecido. Esse vestido de sereia, ela é uma pessoa alta que aqui, a saia aqui. Esse aqui é a lateral, que é do meio. O comprimento da saia total ficou com 1,25 m. Então ela é alta. Então já a altura só na frente é 1,25 m. E ainda tem a cauda atrás. Isso tudo a gente vai levar em consideração no momento de cortar, de calcular a quantidade de tecido. Distribuir os moldes aqui. Esse molde aqui é a lateral da frente. Eu gosto ainda de... Ele já está com espaço para bainha, mas eu gosto de deixar mais um pouquinho. Deixar mais um pouco, porque para não acontecer de faltar. Então é mais uns 3 centímetros. E aí, o que vai ser necessário? Observar bastante. É medir até aqui a linha da onde faz o fio do tecido, que vem aqui, se ele está seguindo todo o fio do tecido, correto. Porque o molde seguir a linha do tecido, ele é fundamental. Porque se ele não fizer isso, ele o que vai acontecer? É o caimento. Porque o que é fundamental para o caimento, a gente fala o caimento da peça, é seguir a linha do tecido. Por isso ela é tão importante quando a gente está fazendo a modelagem. Porque é ela que vai dar o caimento. Se a linha do tecido não estiver correta, a peça fica torta, fica com caimento ruim. Então é muito difícil você fazer uma coisa bem feita se não tiver observado esse pequeno detalhe. É um detalhe, mas fundamental, que vai fazer diferença no conjunto da peça. Bom, esse aqui é o meu da frente. Então, ela aqui é a dobra do tecido. Então, a gente coloca bem na borda do tecido dobrado e segue, porque aí a gente vê que tá no fio do tecido. Então eu vou conferir aqui
risca, ver se está tudo com a fita métrica, para ver se está toda correta. E aí a gente risca. Importante os piques que é o encontro de um lado com o outro do tecido, para facilitar na hora de costurar. E aí a gente risca. Importante os piques que é o encontro de um lado com o outro do tecido, para facilitar na hora de costurar. Aqui as partes da frente. Então, só nessa parte da frente, um 1,30 m para cortar a frente. E olha, o que sobra são apenas algumas tiras, e isso aqui que vai sobrar. Por isso ele leva uma quantidade maior de tecido do que o normal. Aí a marca do fio aqui, do tecido. Então não vai dar, né? Essa aqui é a parte central da saia nas costas. E olha aqui, como o tecido é mais estreito, a barra aqui na parte do que vai ficar a cauda, insuficiente para fazer toda essa roda que a gente estava querendo. Ou aqui a gente abre o tecido e faz com mais tecido para ficar com essa cauda, ou então vai ter que tirar um pouquinho na roda. Tá? Então aqui mais uma altura, que é isso aqui, dá 1,60 m, 65, 1,70 m quase. 1,70 m, mas só para fazer essa parte. A gente pode marcar aqui, distribuir ela aqui. Se eu for fazer assim, eu posso manter naquela. Aqui, ó. Aqui está aqui. Então ele tem que ficar nessa posição. Para ficar no fio correto. E aí eu posso ver se encaixo a parte lateral das costas aqui, para ver se fica no fio correto. Porque o importante é isso, a questão do fio. E vamos ver aqui. Talvez não dê aqui ainda, tem que descer mais.
Olha, que não dá aqui. Então, para fazer. Então, aqui já foi 1,30 mais 1,70, 3 metros. E vai ser mais outra altura, mais outro 1,70, 4,5 metros. Então, 5 metros para fazer um vestido com saia sereia. Não tem como ser diferente. Viu? Porque a quantidade necessária, mínima necessária. 5 metros para fazer a sereia. E agora nós vamos ver, deixa eu tirar o tecido, eu risquei, para a gente ver esse outro modelo. E a saia que leva o drapeado na lateral, que tem o drapeado, que é este desenho aqui, que ele vai com, tem esse drapeado. Então, ele a gente vai ter que cortar, deixa eu mostrar os nós. Aqui é a parte da saia, aqui o quadril, aqui já vem a cintura. E esse aqui vai fazer o drapeado. Aqui ele está com a ponta grande. Posso tirar um pouco. Aqui. Mas, de qualquer forma, olha, o fio está aqui. Está o fio. E ele, como ele é estreito, ele não dá a largura da saia. Então, a gente vai ter que cortar com tecido aberto. Como ele tem essa abertura aqui, e vem o drapeado, ele deve ser, ou ele vai sem forro, ou um forro que combine bem, ou ele vai com forro do mesmo tecido, para ficar de forma que fique bonito, né, que aparece do outro lado. Como ele não é um tecido muito grosso, muito pesado, ele dá para ser forrado do mesmo tecido. E aí, o que a gente vai fazer? A gente corta com ele aberto, e como ele não tem desenho sentido para cima ou para baixo, a gente pode cortar um para um lado e outro para o outro. Então, a gente vai colocar aqui. Aqui eu vou medir para acertar o fio. Na verdade, é melhor eu fazer para cá, porque eu quero aproveitar essa ponta aqui para fazer esse pedaço ali, usar essa ponta aqui, que está sobrando, para virar aqui. Isso, nesse caso desse tecido, que não tem direito e avesso dele é a mesma coisa, um lado e outro, não faz diferença. Ele é um tecido bem assim, fácil para trabalhar nesse sentido, porque a gente não vai precisar ter esses cuidados. Não tem lado assim, olhar por baixo, por cima, que tem alguns tecidos, conforme o brilho dele, se a gente olha, corta ele com uma fibra para baixo ou para cima, ele vai fazer um brilho diferente. Então, a gente tem que ter cuidado. Isso aí demanda mais tecido do que o normal. Então, todas essas coisas a gente tem que saber e tem que avaliar na hora de comprar o tecido. Eu acho difícil quando a cliente já chega com o tecido pronto, querendo um determinado modelo, porque é exatamente isso. Ela não... Esses detalhes, às vezes, faz muita diferença.
Porque não, fica impossível a gente fazer um trabalho com qualidade se a gente não tem material suficiente para fazer. Então, essa a dificuldade. Então, vai aqui, né? Então, nesse caso aqui, já foi uma altura, vai mais uma altura aqui, que dá. Deixa eu ver a medida que está dando aqui. Essa mesa ela tem 1,70 m, então ele está dando mais de 1,70 m de tecido para esse modelo aqui. Então seriam quase 2 vezes 1,70 m, 3 metros só para cortar essa parte da frente, sem contar o outro lado. Eu acho que no modelo do vestido branco que eu fiz, foram 5 metros também de tecido. Porque a frente também, apesar de que ela pode ser cortada com tecido dobrado, porque esse molde, a pessoa tem 1,12 m de quadril. Então, essa é a largura. Como ele traspassa, porque é assim, vem esse aqui, eles são 2 moldes, você tem que cortar, desenhar o direito e o esquerdo, porque o direito vai se sobrepor ao esquerdo. E ele vai fazer o grapeado aqui, encostar aqui. E fazer, então, essa parte aqui, né, que vai por esses 3 metros. E essa aqui, que a gente vai também cortar 2 vezes, mas ela é possível da gente cortar toda numa altura só, não precisa 2 alturas, porque dá isso aqui. Eu estou olhando aqui, o que a gente pode fazer é começar cortando as costas, as 2 costas, e a partir dessa parte aqui que sobra, encaixa aqui a frente, porque aí dá com ele aberto. Aqui aí uma altura, 1,30 para a altura, como ela é mais baixa. Mais 1,70. 3 metros. Que dá 1,30 mais 1,70, deu 3, mais 1,5, 4,5, mais 3 metros, 5 metros de tecido para fazer esse vestido também. E ainda tem as costas, que as costas também a gente pode tirar aqui. São, na verdade, 5 metros de tecido. E aí, normalmente, a blusa, a blusa, se não tem manga, se não tem nada dessas coisas, então é só uma altura normal do top da blusa, né, do bustier, é suficiente. E aí, nós vamos ver agora a saia godê. Esse tecido, como ele é estreito, ele não dá uma saia godê, ele dá uma saia godê curta e um godê duplo, curto e pequeno, né? Mas agora, uma saia godê longa, ele tem 1,40 de altura. Uma pessoa como essa cliente, que tem 1,20 m de perna, de cintura até abaixo, 1,25 m é o comprimento da saia, ela vai precisar que o tecido seja maior. Então, ele não vai dar 1,25 m, e logicamente a cintura dela é alta, ele não dá a cauda. Porque se for um godê duplo, ele dá eu acho que nem meio godê, porque seria cauda, seria nas laterais, tá? Pode ser. O meio godê, que só vai a meia roda, né? Então a gente dobra aqui. E aqui, e aí vai ser a altura, a quantidade necessária, a altura do tecido
mais o comprimento da cauda, o tamanho da cauda, e mais os 20 centímetros para tirar a parte de cintura, que o tecido seja maior. Então, ele não vai dar 1,25 m, e logicamente a cintura dela é alta, ele não dá a cauda. Porque se for um godê duplo, ele dá eu acho que não é godê, porque seria cauda, seria nas laterais, tá? Pode ser. O meio godê, que só vai a meia roda, né? Então a gente dobra aqui. E aqui, e aí vai ser a altura, a quantidade necessária, a altura do tecido mais o comprimento da cauda, o tamanho da cauda, e mais os 20 centímetros para tirar a parte de cintura. Nesse tipo de vestido, normalmente, ele termina que ele até gasta um pouco menos, se for nesse sentido, se for meio godê, não for godê total. Porque você vai fazer só uma meia roda, né? Se for 2 rodas, ele não vai dar a cauda. A cauda vai ficar com emenda aqui na lateral. Ele é complicado de fazer. Ele é um que eu nunca fiz assim um godê total com cauda. E tem esses vestidos, aí tem que ter cuidado com o tipo de tecido. E comprar o tecido mais largo possível para fazer isso. Isso na hora da compra que é importante. Da gente escolher um tecido, porque esse aqui que eu estou falando, ele tem 1,40 m só de largura, ele é um tecido estreito. E se for um tecido mais largo, que tem tecido que eu acho que ele chega até 1,60 m de largura. Então ele é possível você fazer esse tipo de godê e ele rende mais. Então, quanto mais largo o tecido que a gente comprar, mais ele fica fácil para a gente fazer essas adaptações. Que, por exemplo, na saia sereia, ela com essa roda, ela não ficou com muita roda, né? Então, ela é possível, porque na parte de trás, que vai no centro, ela vai mais... E eu gosto de fazer a saia sereia com esse recorte. O recorte aqui na linha da pence do quadril, na frente e atrás, porque ele fica com a saia, ela fica com um volume mais, um arranjo mais bonito, ele é aquele efeito mais harmonioso. Eu não gosto quando a saia sereia fica o franzido todo aqui na lateral, que ele só puxa aqui na lateral para fazer a roda, ou então só no meio das costas. Eu acho que o efeito não fica tão assim, elegante. Eu acho que exatamente a palavra seria essa, elegante no vestido. Então eu acho que fazer com esse recorte ele fica mais bonito. Nesse tipo de vestido, normalmente, ele termina que ele até gasta um pouco menos, se for nesse sentido, se for meio godê, não for godê total. Porque você vai fazer só uma meia roda, né? Se for 2 rodas, ele não vai dar a cauda. A cauda vai ficar com emenda aqui na lateral. Ele é complicado de fazer. Ele é um que eu nunca fiz assim um godê total com cauda. E tem esses vestidos, aí tem que ter cuidado com o tipo de tecido. E comprar o tecido mais largo possível para fazer isso. Isso na hora da compra que é importante. Da gente escolher um tecido, porque esse aqui que eu estou falando, ele tem 1,40 m só de largura, ele é um tecido estreito. E se for um tecido mais largo, que tem tecido que eu acho que ele chega até 1,60 m de largura. Então ele é possível você fazer esse tipo de godê e ele rende mais. Então, quanto mais largo o tecido que a gente comprar, mais ele fica fácil para a gente fazer essas adaptações. Que, por exemplo, na saia sereia, ela com essa roda, ela não ficou com muita roda, né? Então, ela é possível, porque na parte de trás, que vai no centro, ela vai mais... E eu gosto de fazer a saia sereia com esse recorte.
o recorte aqui na linha da pence do quadril, na frente e atrás, porque ele fica com a saia, ela fica com um volume mais, um arranjo mais bonito, ele é aquele efeito mais harmonioso. Eu não gosto quando a saia sereia fica o franzido todo aqui na lateral, que ele só puxa aqui na lateral para fazer a roda, ou então só no meio das costas. Eu acho que o efeito não fica tão assim, elegante. Eu acho que exatamente a palavra seria isso, essa, elegante no vestido. Então eu acho que fazer com esse recorte ele fica mais bonito. Esse outro tecido, esse outro modelo aqui que tem que é esse que tem o grapeado, na zibeline, num tecido assim mais armado, e esses tecidos normalmente eles são um pouquinho mais estreitos. Então a gente tem que ter um cuidado quanto a esse grapeado aqui, como vai fazer para ele ficar bonito. E aí, né, todos eles, no godê principalmente, a parte de blusa, se não tem manga, se não tem, que é só, às vezes, só uma blusa simples, nas sobras das laterais da roda, é possível tirar a blusa. Então, ele rende por isso, mas vai todo na saia, né? Nesses casos, não precisa do forro do mesmo tecido, né? A menos que seja uma renda muito aberta, às vezes o forro que a gente vai colocar, é bom colocar o forro dobrado, porque é um forro do lado que vai ficar, para não ficar aparecendo costura na renda, né? Para não ficar aparecendo costura do forro. Então, colocar o forro dobrado. E aí, a medida de tecido é dobrada, é o dobro do que vai precisar. No caso da sereia, também, se for com forro, tecido, se precisar de que o forro seja dobrado, que às vezes em cima vai só a sereia de renda e com as aplicações da renda. Então aí é importante que o forro seja feito ele dobrado, né, duas vezes, para não aparecer as costuras do forro na renda. E aí também, ao invés de 5 metros, vão ser uns 10 metros de forro. Por que tem que ser no mesmo tamanho? Porque é importante que a parte de cima e a parte do forro seja do mesmo tamanho, especialmente no vestido sereia. Quando é um godê, até que pode ser um pouco menos no forro. Principalmente se a pessoa tem muito quadril, e aí até para disfarçar um pouquinho, reduzir um pouquinho o volume da saia como um todo. E aí na sereia, se for, mas o forro normalmente, às vezes ele é um tecido com preço mais barato, né? E aí não fica tão caro. E a questão de a gente ter o tecido na quantidade na hora de começar a cortar. Porque para não ter que parar e ir comprar mais. E esse ir comprar mais, o que acontece é da gente às vezes não achar a mesma cor. E é muito, muito frustrante, porque às vezes ou você vai trocar todo o forro, e se você colocar só partes, vai ficar muito feio mesmo. Não compensa nem fazer o trabalho. Então é isso mais que eu queria complementar da fala de ontem sobre o cálculo do tecido e principalmente dessas 3 peças. Outras peças que eu for trazendo, eu vou já apresentar mais ou menos como esse cálculo do tecido para ficar claro, porque é uma parte muito importante, porque uma peça de roupa, ou um vestido, principalmente um vestido de noiva de festa, é uma coisa especial. É um trabalho, como se fosse tapete vermelho, né? E aí, porque a pessoa está em evidência, aquilo ali está todo mundo, a gente vai na festa, está todo mundo comparando a roupa uma da outra, né? Então tem que estar muito bem feito.
E questão do caimento, o fio do tecido é a chave. Não tem como você pensar em caimento se você não tiver o cuidado na hora de colocar o fio certo para cortar. Porque ele vai impactar-se diretamente no resultado do caimento da peça. Se não tiver, é a questão de tem o corte, mas a questão o godê, se não tiver algum corte aqui errado, se a linha reta não ficar bem aqui, ou é o viés bem aqui, ele vai dar diferença todinho na roda da saia. Então, essas partes da gente olhar o fio do tecido, ele é importantíssimo. Nem sempre ele é muito enfatizado nas aulas de modelagem na época que eu fiz. As modelistas, normalmente, elas não se focam qual o efeito do fio no resultado do trabalho. E ele vai dar esse efeito, que é o caimento da peça, como ela vai cair no corpo.